Oi! Esse é o 15 Minutos de Prosa. Conversas sobre vários assuntos e que nem sempre tem 15 minutos. Vem com a gente! Eu tenho certeza que você já ouviu o termo storytelling por aí. Mas você sabe como aplicar essa técnica? Eu sou a Francine e no episódio do 15 Minutos de Prosa de hoje, a gente vai fazer uma análise sobre contar histórias e descobrir como usar o storytelling na criação de conteúdo. Vem comigo! Seja para divertir ou com uma intenção comercial por trás, os produtores de conteúdo, principalmente online, todo mundo é online hoje em dia, né? Já sacaram que precisam oferecer mais e em menos tempo e com mais novidade para prender o público. É aí que entra o storytelling. O escritor Paul Auster sempre disse que as pessoas precisam de histórias. É claro que ele ia dizer isso, né? O cara é escritor. Mas a verdade é que conhecer histórias é realmente uma das maiores necessidades e prazeres humanos, desde os primórdios, né? Ainda através das pinturas rupestres. Seja para registro ou entretenimento, as histórias acompanham a humanidade nas escolhas, no aprendizado e até para gerar afeição, né? Com base nos romances e tudo mais. E é isso que o storytelling faz. Apesar de sugerir que é algo revolucionário, e até é, o storytelling não é uma ferramenta inventada agora só para o uso do marketing de conteúdo. Ele não é nada mais do que o ato de contar histórias, só que de um jeito incrível e muito eficaz. Então, assim como para o brasileiro, o segredo do storytelling está no jeitinho. E como a gente já sabe, a palavra story vem da narrativa, né, da história em si, a ser passada, o que dizer. E a palavra telling é a forma como se conta, o ato de contar. Mas se o storytelling é só isso, só contar história, por que ele é tão usado para definir os conteúdos nas redes sociais? Por que a gente usa tanto esse termo para falar sobre produção de conteúdo e narrativa? E por que ele é tido como uma estratégia? Você já deve ter reparado que, principalmente nos últimos tempos, com a chegada de algumas redes sociais voltadas para vídeos, a gente tem sido bombardeado por conteúdo, né? É uma chuva de filmagens, galerias de fotos, até os stories estão ganhando mais tempo. Todo mundo tem alguma coisa a dizer, e isso nada mais é do que contar histórias, de uma maneira muito mais dinâmica, é claro. O ponto aqui é que na publicidade, ou melhor, na comunicação, envolver o público com histórias é mais do que só uma forma de prender atenção, mas pode criar uma ligação através da memória. Algo que uma peça solta ou uma peça publicitária solta nem sempre permite. Por isso, criar uma dinâmica de narrativa tem sido uma boa fórmula. Adotada por influencers, por marcas, por páginas de informação. As histórias são capazes de despertar, fidelizar e prender o público. E é através do storytelling que isso é possível. Então, a gente vai entrar um pouco em 4 coisas principais que essa técnica permite. A primeira delas é gerar emoção. Você já deve ter ouvido falar em apelo emocional, né? Quando a gente busca atrair alguém para um produto, serviço ou situação, é sempre bom unir motivos racionais, tipo, por que isso vai ser útil, com os motivos emocionais. Vamos dar um exemplo aí, o que isso tem de mágico? E assim a gente conquista um equilíbrio de razões. É importante lembrar que o emocional nem sempre quer dizer triste, muito menos romantizar situações. Fazer rir, assustar, chorar ou despertar curiosidade também são formas de gerar emoção usadas em histórias e, consequentemente, no storytelling. A segunda possibilidade é entreter, gerar entretenimento. Nem sempre um conteúdo precisa ter fins comerciais e analíticos. Entreter o seu público trazendo fatos, diálogos, casos divertidos, dicas, sempre pensando na essência do perfil, tá? Também é muito válido. Então, nem sempre você precisa ter aquela estratégia de vender, mas também de agregar valor para quem consome o que você publica. O storytelling também consegue criar vínculo, aí nossa terceira possibilidade. Essa é a forma de trazer aquele volte sempre, muito dito quando um cliente sai de uma loja, só que para as redes sociais.
Quem é que não quer aquela pessoa que consome o seu conteúdo, pesquisa na sua página e compra o seu produto porque tem um vínculo estabelecido? Quantas vezes a gente compra aquele mesmo refrigerante no final do ano, que às vezes nem é nosso favorito, só porque é uma tradição? Essa propaganda de Natal, com a magia do Papai Noel, que a gente espera todo dezembro, é storytelling. A quarta e última coisa que ele é capaz de fazer, e muito bem, é explicar. Sabe quando a gente explica uma coisa para uma criança através de uma narrativa? Tipo o velho truque da cegonha trazendo bebê, do coelho que amarra o cadarço e até o bicho-papão para fazer ela dormir? Tudo isso é uma forma de explicar um fato maior, resumindo ele a uma história. Isso porque através das histórias é muito mais fácil impactar, fazer lembrar e ensinar. Então, que tal explicar as funções do seu produto, só que de uma maneira criativa, usando a estratégia do storytelling? E aí, provavelmente, você vai se perguntar: mas então eu sempre tenho que usar narrativa para me comunicar? É claro que não. O storytelling não é refém da jornada do herói do Joseph Campbell ou dos contos de fada, embora toda narrativa seja, sim, uma maneira, de storytelling, uma parte dessa estratégia. É possível utilizar os elementos da contação de histórias sem cair no clichê do era uma vez. Dá para trazer dados, mostrar fatos e até elementos visuais, como GIFs de imagens e pequenos vídeos. Até mesmo os emojis, os memes e músicas podem ser uma forma de contar histórias. Prova disso são os vídeos curtos que têm se tornado febre nas redes sociais, ganhado muito espaço, com elementos muito simples de apelos visuais muito fáceis que o pessoal faz em casa. E falando em elementos, a história, o storytelling, também tem os seus. Esses elementos podem ser considerados quase uma fórmula, O primeiro deles é a mensagem, que é a ideia principal do que você quer transmitir através daquela história, daquela narrativa. O segundo é o cenário, e eu não tô falando de cenário montado, assim, parque, casa, teatro. Eu tô falando o cenário em que aquela situação aconteceu. E o terceiro é o personagem, é de quem que você tá falando. Um exemplo disso seria a Maria, que é a personagem, conseguiu entrar para a universidade, é o cenário, com uma bolsa de 40%, que é a mensagem. Viu como você consegue entender que a universidade está oferecendo ou oferece bolsas de 40% através da história da Maria? E é muito comum ver isso por aí, não é? Então a dica aqui, apesar dessa fórmula rápida, é soltar a criatividade, não se prender a conceitos, variar a forma de transmitir a mensagem e até ousar nos personagens. Pensa só se ao invés de uma pessoa, a sua personagem fosse um produto mandado para o espaço, para Marte. A publicidade está cheia dessas histórias de sucesso e eu aposto que você conseguiu lembrar de algum produto aí que já foi mandado para o espaço. Essa narrativa provavelmente queria transmitir que ele é algo icônico, marcante, que merece passar por essa jornada ou ser lembrado por outras civilizações e entrar para a história. A primeira batata a voar para Marte e coisa e tal. Agora, quando a gente fala de storytelling na publicidade especificamente, a gente pode pensar em alguns artifícios que a comunicação usa para essa estratégia. Se por um lado os objetivos de venda são rápidos, precisam ser rápidos e muitas vezes práticos, tipo catálogos, apresentação de produtos, benefícios com comandos claros e imperativos, bem no estilo daquelas propagandas famosas de varejo que sempre aparecem narradas na TV por uma voz forte, tipo preços de saldão e é só amanhã. O famoso do storytelling, ele é um vínculo a ser criado que permite a apresentação da marca mais do que meramente como uma marca, mas como um marco, algo marcante. A publicidade estilo catálogo, que foca em mostrar os produtos, também funciona, lógico. Mas o ideal é reconhecer quando existe a necessidade de mais, de se aprofundar. E criar conteúdo é uma prática que ganha força quando ela é unida a algumas estratégias, os artifícios mais comuns do storytelling. O primeiro, aproveitar os influencers e os assistentes virtuais, As assistentes virtuais têm ganhado muita força. Segundo, criação de narrativa, que são as campanhas com histórias.
que podem ou não ter uma continuação, podem ser mais longas. A integração de redes. Sabe quando uma propaganda começa no YouTube, termina no Instagram, tem um post rápido, tem um vídeo longo? A quarta é dar as caras, através de vídeos, relatos, também é uma forma de storytelling, por que não? E a quinta é contar uma história do público com a marca, gerando identificação. Então, a experiência de um cliente ou mostrar um cliente falando, tudo isso são maneiras de contar histórias. Mas quando a gente para pensar em tudo isso, e às vezes até para pensar, mas vai dar muito trabalho, o que isso pode me trazer de bom? É interessante saber que um dos principais objetivos do marketing de conteúdo é alimentar o público. E não só vender, mas cativar, fornecer elementos úteis e agradáveis, ajudar, criar uma parceria. Por isso, os resultados do storytelling podem sim, no final do dia, estão mesmo ligados à parte comercial, mas também tem intenções que estão menos focadas no faturamento do que uma campanha de vendas está, por exemplo. Apesar disso, esses resultados também podem ser metrificados de várias maneiras, com visualizações, tráfego de página, número de seguidores, né? É famoso fazer a sua marca dar o que falar e outras alternativas aí. Então, o storytelling na comunicação, na publicidade especificamente, pode trazer alguns retornos, como o engajamento mais orgânico, identificação do público com a marca, seguidores que realmente estão interessados no que seu perfil, no que seu produto tem a dizer ou oferecer, inovação através de conteúdos mais originais, personalidade, você impõe uma personalidade, você mostra que a sua marca tem criatividade. Só que para reunir esses benefícios, a gente também precisa utilizar artifícios certos, né? E tentar não cair na mesmice, na rotina ali. Tem quem diga que toda a história já foi contada e só é adaptada de novo. Mas nem por isso a gente precisa deixar de tentar inovar. Então, apesar de contar a história ser uma coisa quase natural para o ser humano, fazer isso de um jeito estratégico é uma coisa que exige planejamento. Você precisa saber exatamente o que quer falar e também ter certeza de que isso combina com o seu perfil, que condiz com tudo que você defende e também com o que o seu público quer ver. Funciona como o processo de um filme ou de um livro mesmo. Alguém que é apaixonado por comédia raramente curte drama tanto quanto curte rir, né? Assim como se seu público é interessado em natureza, em vida simples, nessa estética mais saudável, talvez não faça tanto sentido contar uma história sobre tecnologia espacial, ficção científica. Então, para aplicar o storytelling de uma maneira legal, é fundamental conhecer o seu público, quem vai consumir isso. Então, você pode se fazer 4 perguntas básicas. O que é que o seu público quer saber? Eles se interessam por qual tipo de história? Como é que você pode contar isso da melhor forma possível? É escrita, é visual, é em vídeo? E por último, qual deve ser a sua frequência? Quantas vezes você deve compartilhar esse conteúdo mais abrangente, mais refinado? E para contar histórias, também dá para utilizar 4 técnicas: as metáforas, as informações, os fatos do dia a dia e a interação para incluir o público. Usar um story, por exemplo, de caixinha de perguntas, introduzindo um tema, fazendo o pessoal falar sobre ele e depois trazer um conteúdo sobre isso, é uma boa maneira de propagar essa interação. E aqui vai uma coisa que é importante lembrar também. Se a gente está falando de uma marca, é muito fundamental sempre ter cuidado para não saturar quem vai acompanhar essas narrativas, mas também não ter medo de testar e produzir conteúdo com a sua história ou com a história do seu produto. Sempre analisar, né? Fazer uma balança para não ficar demais e também para investir, sim, e ousar. Para fechar nossa prosa, existem algumas coisas que são sinais vermelhos, algumas maneiras de não usar o storytelling, por favor. Existem alguns cuidados que devem ser tomados quando a gente se propõe a começar a criar conteúdo de qualquer natureza, né? Mas como a gente está falando dele aqui, ele também tem suas ressalvas
É fundamental prestar atenção nelas na hora de contar histórias. Primeiro, não romantize situações. Tenha cuidado ao comunicar alguma coisa para não acabar sendo interpretado errado, então analisa bastante. Cuidado com plágio também. Uma coisa é se inspirar, outra coisa é imitar. Mesmo que seja uma narrativa famosa, um conto de fadas clássico e já liberado para uso, tipo Cinderela, ou alguma coisa que está muito em alta, cuidado com os direitos autorais e com a cópia, porque o público percebe. 3. Seja criativo e não mentiroso. Nada de enfeitar o seu produto com histórias que você não pode cumprir. Não adianta falar que vai mandar ele para o espaço, igual a gente estava falando mais cedo, se essa história, né, o fechamento, essa conclusão não vai ser possível. Saiba quando usar esse artifício do storytelling também. Se você não for objetivo, às vezes, você pode acabar esquecendo de passar algumas informações que nem precisam de muitas voltas, tipo preço. O preço é uma informação mais direta. Às vezes você não precisa, nem sempre você precisa contar uma história para passar esse tipo de informação. E por último, não fica preso. Saiba que nem tudo é feito de um único jeito, cada marca, cada perfil, cada pessoa tem a sua própria história, seu próprio jeito de contar a história, e às vezes também é melhor usar outro artifício. E por fim, aí pra gente terminar com uma dica mais geral, inspiradora, o bom mesmo é investir em fazer um conteúdo do qual você sente orgulho e que funcione para o público. Só isso, o público ele precisa entender o que você quer dizer. A gente é caçador de personalidade, de contos, de causos, de prosas, de acontecimentos fantásticos. Não importa de onde vem o seu algo mágico, o que é que causa emoção, o que responde essas perguntas. A gente sabe que nem mesmo a venda vive só de preço tabelado. Então, vamos contar histórias do melhor jeito possível. Esse foi mais um episódio do 15 Minutos de Prosa. Se você ainda não segue a gente, é só procurar @Agência Prosear em todas as redes sociais. Tá precisando de uma mãozinha com a sua comunicação? Chama lá!